saído dos nossos lábios? Este é o estudo de número 795 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O salmista ele nos faz um convite que nos traz uma reflexão. O que é que tem saído dos nossos lábios? Vamos ao nosso tema, celebrando através dos altos louvores de Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 146, verso 6, a parte A que diz: na sua boca estejam os altos louvores de Deus. Olha que pergunta, o que deve estar na nossa boca? Louvor é uma celebração ou manifestação honrosa, é uma homenagem, uma exaltação, uma glorificação. E nós vemos que Davi, certa vez fugindo do rei Saul, ele estava lá no deserto de Judá, e lá no deserto de Judá, ao invés dele murmurar, dele reclamar, dele xingar, sabe o que ele estava fazendo? Exaltando ao Senhor com os lábios dele. O que tinha na boca de Davi? Os altos louvores de Deus. Salmo 63, verso 3 diz: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Olha o que Davi estava fazendo, um acordo, um pacto com ele, Deus, de que da boca dele sairia exaltação ao nome do Senhor. Quando nós falamos em louvar, logo nós pensamos em adorar, porque o louvor faz parte da adoração a Deus. A primeira pessoa, quando eu penso em adoração, que me vem à mente é Jó. Jó, diante do sofrimento, ele reconheceu a fidelidade e a soberania de Deus. Vamos conferir Jó capítulo 1, verso 20 ao verso 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó havia perdido tudo. Os bois e os jumentos que ele tinha foram tomados pelos sabeus. As ovelhas foram queimadas pelo fogo que caiu do céu. Os camelos foram roubados pelos caldeus e os 10 filhos morreram todos juntos, atingidos pela casa que caiu em cima deles devido a um forte vento. E diante de todas essas notícias, umas chegando atrás da outra, recebidas uma após a outra, diante da tristeza, da angústia, qual foi a atitude de Jó? Jó adorou ao Senhor. Jó reconheceu que Deus era soberano, que Deus ele era fiel. E eu reconheço em Jó um adorador diante do sofrimento. O final de Jó foi maravilhoso. O final dele foi melhor do que o começo, pois ele foi grandemente abençoado pelo Senhor. Jó capítulo 42, verso 12, verso 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia também ainda fala que ele viu os filhos dele, ele viu os netos dele, ele viu até a 4ª geração. Podemos concluir então que ele viu até os tataranetos dele, de tão abençoado que ele foi por Deus.
Outra pessoa que me chama atenção quando eu falo em adoração, em louvar a Deus, é Abraão. Abraão, ele adorou ao Senhor através da fé dele e através da obediência. Gênesis capítulo 22, verso 5. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão adorou a Deus pela fé. Ele profetizou aos servos dele que ele iria até ao monte Moriá. Lá ele adoraria a Deus e ele voltaria juntamente com Isaque. Nós sabemos que Abraão estava indo lá para sacrificar a Isaque a pedido do próprio Deus, mas pela fé que Abraão tinha no Todo-Poderoso, ele cria que Deus o ressuscitaria dentre os mortos e que ele voltaria com o menino Isaque. Hebreus capítulo 11, verso 19 nos mostra claramente: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão não recusou dar ao Senhor o filho dele, a Isaque. Abraão adorou ao Senhor através da fé. Ele profetizou quando Isaque perguntou a ele onde estava o cordeiro. Gênesis capítulo 22, verso 7 e verso 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão, ele adorava a Deus, ele cria em Deus em todas as circunstâncias. Era uma circunstância que Abraão estava vivendo, onde ele poderia estar triste, amargurado, angustiado. Ele estava subindo no monte Moriá para sacrificar Isaque, mas ele cria que ainda que assim acontecesse, Deus daria vida ao filho dele, a Isaque. E quando Isaque pergunta onde estava o cordeiro, Abraão creu que Deus é Deus provedor e Deus realmente proveu para eles. Vamos ver Gênesis capítulo 22, verso 13 e verso 14. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão, ele adorou ao Senhor através da fé que ele tinha no Todo-Poderoso. Ele adorou ao Senhor através da obediência e Deus o abençoou muito. Vamos conferir em Gênesis capítulo 22, verso 17 e verso 18, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Louvado seja Deus. Um verdadeiro adorador, ele é obediente, mas ele é uma pessoa que crê no Todo-Poderoso, no poder de Deus em qualquer circunstância. Outra pessoa também que me chama a atenção é o mordomo de Abraão, Eliezer. Sara já tinha morrido e Abraão já estava adiantado em idade. Abraão chama Eliezer, o servo dele, e pede para que ele fosse à Mesopotâmia, e lá ele buscaria uma esposa
dentre a parentela dele. Não poderia ser das mulheres cananeias que eram descendentes de Cão, o filho de Noé, aquele filho que Noé tinha amaldiçoado, mas Eliezer, ele tinha que trazer a esposa para Isaque, mas uma mulher que concordasse em vir. Eliezer, ele fez um juramento com Abraão, Gênesis capítulo 24, verso 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Que coisa tremenda você saber que Deus é Deus que vê juramento, que Deus é Deus que ajuda, que Deus é Deus que abençoa. Assim que Eliezer chegou em Mesopotâmia, Eliezer, ele orou ao Senhor, ele pediu para o Senhor ser bondoso, ser benevolente com Abraão. Gênesis capítulo 24, verso 12, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eliezer fez prova com Deus, e enquanto ele estava orando, enquanto ele estava falando com Deus, a sobrinha de Abraão, Rebeca, apareceu aonde ele estava, junto à fonte. Gênesis capítulo 24, verso 15 e verso 16. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Eliezer, vendo aquela moça, uma moça formosa, ele viu que ele estava sendo bem sucedido. Aquela moça fez tudo de acordo com o que ele tinha falado em oração com o Senhor, e Eliezer, ele adorou ao Senhor em oração, porque ele tinha sido bem sucedido. Ele foi grato ao Senhor. Gênesis capítulo 24, verso 26 e verso 27. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Eliezer, ele teve uma missão bem sucedida, ele honrou o Senhor dele, ele honrou a Abraão, ele teve o privilégio de entender que Deus o guiou até a casa dos irmãos de Abraão. Ele muito foi grato a Deus, pois pôde ver que Deus o dirigiu, que Deus ouviu a oração dele, e ele entendeu que o Deus vivo, o Deus todo-poderoso estava com ele naquela missão. Eliezer é um exemplo de um homem que adorou ao Senhor em gratidão, em oração. Moisés também adorou o Senhor, e Moisés adorou o Senhor com louvor. Na boca de Moisés estava um novo cântico, um cântico de vitória. Tanto ele como o povo de Israel, após a vitória sobre os egípcios que morreram lá no Mar Vermelho, eles entoaram louvores ao Senhor. Êxodo capítulo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles entenderam que ninguém podia resistir a Deus, que inimigo nenhum ficaria de pé diante de Deus. Eles louvaram ao Senhor, eles estavam gratos ao Senhor. Ele fez um cântico de adoração, ele louvou, ele elogiou, ele exaltou, ele engrandeceu ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a soberania, reconhecendo o grande poder de Deus. Êxodo capítulo 15, verso 2 e verso 3, que diz:
O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Moisés exaltou ao Senhor, reconheceu que a força de Moisés não era dele, mas vinha do Senhor, que o cântico que estava na boca dele era um alto louvor ao Senhor. Ele estava cantando para o Senhor era o cântico dele, o Senhor era o motivo da adoração, do louvor dele. Ele reconheceu que quem deu a salvação ao povo israelita era o Senhor, o grande guerreiro, o varão de guerra que peleja as guerras do seu povo. É o meu Deus, é o meu Deus. Na boca de Moisés, na boca daquele povo, estava os altos louvores de Deus. Moisés é um exemplo de um adorador grato a Deus, que louvou, que exaltou ao Deus Todo-Poderoso com um novo cântico de vitória. E outro exemplo de adoração, através de alegria, que celebrou com tamboris, com danças, foi Miriam. Mas ela não foi sozinha, não. Foi a irmã de Moisés, Miriam, e as mulheres israelitas. Elas celebraram a Deus, elas louvaram a Deus pela vitória que Deus lhes deu, pela morte dos seus inimigos que eram opressores, que eram os egípcios. Vamos ver? Êxodo capítulo 15, verso 20 e verso 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus que dá vitória ao seu povo. E eles louvaram ao Senhor, glorificaram ao Senhor, celebraram ao Senhor. Outra pessoa que também celebrou ao Senhor com dança, se alegrou grandemente diante do Todo-Poderoso, na presença do Deus Todo-Poderoso, foi o rei Davi, quando entrou lá em Jerusalém a Arca da Aliança. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 14, verso 15, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria, e ao som jubiloso das trombetas. Era motivo de muita felicidade para Davi e para o povo de Israel. A arca da aliança tinha ficado fora de Israel por 20 anos. Davi, ele já tinha tentado trazer a arca e foi frustrada aquela tentativa quando Uzá tocou na arca e foi morto. Mas quando Davi passou pelas portas de Jerusalém, trazendo a arca da aliança, que simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus vivo, Davi, vestido de éfode de linho, ele rejubilou, ele celebrou, ele adorou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, ele se alegrava na presença de Deus, ele estava celebrando a vitória. Davi também, ele adorou o Senhor em momento de tristeza, quando morreu o filho dele com Betseba. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 20, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Que momento de tristeza era aquele para Davi? Davi é um exemplo para nós de um homem que adorou ao Senhor, que louvava ao Senhor, que tinha na boca dele os altos louvores de Deus, porque independente da circunstância que ele estava vivendo, ele tinha prazer em celebrar, ele tinha prazer de estar na presença de Deus, ele reconhecia a soberania e a fidelidade
fidelidade do Senhor Deus. Na boca de Davi estava os altos louvores a Deus. Os altos louvores de Deus, ele tinha prazer de falar das maravilhas, de exaltar, de engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos mostra diversos personagens que tiveram vitórias e louvaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, e também nos mostra que muitos diante do sofrimento louvaram e adoraram ao Senhor, reconhecendo a fidelidade e a soberania de Deus. Eles reconheceram que era Deus que dava a vitória, e outros, para terem vitória, antes eles adoraram ao Senhor. Que possamos aprender com esses exemplos, que possamos celebrar ao Senhor com verdadeira adoração, independente das circunstâncias. Eu vou concluir dizendo, independente das circunstâncias, como nós vimos através desses exemplos bíblicos, que possamos reconhecer a fidelidade, a soberania do nosso Senhor, e ao invés de ficarmos lamentando, ao invés de ficarmos murmurando, que a nossa boca possa estar cheia de altos louvores do Senhor, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça aqui o seu comentário, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, deixa Deus te usar, compartilhe esse vídeo para alcançarmos outras almas, e deixa o Senhor ser o Todo-Poderoso na tua vida. Que nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.